Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o missionário Wesley e estamos começando mais um Pão da Vida, o pão que nos leva para o céu. Gostaria de pedir que, se Deus falar com você através desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que o YouTube envie a notificação para você toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Deixe seu like, curta, comenta e compartilha para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para nossa reflexão na manhã de hoje está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, que diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Vou repetir mais uma vez. Porque para Deus nada é impossível. Você pode se perguntar por que na capa desse vídeo o irmão Wesley apareceu mostrando duas Bíblias. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque para Deus nada é impossível. Deus marca um momento na nossa história a qual ele vai se revelar nas nossas vidas. Mas não é porque ele se revela nas nossas vidas, apesar de um determinado momento, que ele não esteve cuidando da gente. Deus se apresenta a Moisés quando Moisés tem 80 anos, mas se você observar a história de Moisés, desde o seu nascimento, Deus tinha cuidado, Deus estava cuidando, Deus estava protegendo, a mão do Senhor estava sobre ele. Mas é sobre Moisés que eu quero falar. Eu quero falar sobre eu e sobre você, sobre um ponto da nossa história que o Senhor marcou encontro conosco, que o Senhor se revelou nas nossas vidas. Mas como falar de um Deus que através do nada ele cria tudo? Como falar de um Deus que é onisciente, tem todo o conhecimento, toda a sabedoria? Como falar de um Deus que é onipresente, que do seu trono ele consegue contemplar todos os moradores da terra? Como falar de um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, tem toda a força, tem todo o domínio sobre todas as coisas? Nada sai do seu controle. É só contemplar a minha e a tua história. Como falar de um Deus que do nada criou todas as coisas? Como falar de um Deus soberano que tem todo o poder, todo o domínio, que nunca perdeu uma batalha? Esse Deus todo-poderoso quer se relacionar comigo e contigo numa relação profunda, uma relação íntima. E Ele marcou um momento da nossa história para se revelar a nós, para mostrar o cuidado dEle para com a nossa vida, o zelo dEle para com a nossa vida. Assim como um pai cuida e quer o melhor para o seu filho, é Deus nas nossas vidas. Hoje eu quero te contar o momento que Deus marcou o encontro com a minha vida. Eu quero te encorajar, eu quero te pedir de todo o coração que você se lembra, que o Senhor traga à memória de você o momento que Deus marcou o encontro na sua vida também, que você conte para alguém. Porque muitas das vezes nós vamos até a Deus pedindo um milagre, uma cura, uma libertação. E quando Deus nos concede o nosso pedido, às vezes nós nem agradecemos. Às vezes nós não agradecemos como nós deveríamos. E às vezes nós não contamos o que Deus tem feito nas nossas vidas. É necessário que nós conte, porque através das nossas vidas, Deus alcance outras pessoas. Outras pessoas que estão passando a mesma luta, a mesma prova, a mesma tribulação, a mesma enfermidade. Contemple. E você fale para essa pessoa que se Deus fez na nossa vida, Deus fará na dela também. Porque para Deus nada é impossível. Eu costumo dizer, quando alguém vem conversar comigo sobre determinado assunto, uma dificuldade de vir para os pés do Senhor, uma enfermidade, uma adversidade, uma luta, uma prova, eu costumo dizer, fala, se Deus me tirou de onde Ele me tirou, Ele pode tirar você também. Só que a palavra nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. No ano de 2021, eu estava frequentando a igreja
evangélica, a qual congrego até hoje. Minha esposa estava grávida. No ano de 2022, minha filha nasceu. Antes da minha filha completar 2 meses, minha filha ficou muito doente. E quando ela estava muito doentinha, a gente levou no pediatra. O pediatra passou umas medicações, só que minha filha dava uma sequência de aproximadamente 7, 8 tosses seguidas, como uma criança não consegue expectorar, e ali escorria a secreção. E a gente levou lá no pediatra durante o dia, à noite a gente levou no hospital do estado geral, a médica não deu atenção. No dia seguinte nós levamos ela para Jequié. Minha esposa foi de carro, eu fui de moto atrás. Quando chegamos lá, eu já estava frequentando, já estava pedindo, sabe, força a Deus, já tinha abandonado muitos maus hábitos e o Senhor já estava já me purificando. Como a purificação é constante, até hoje ele está, eu creio. Peço ele para me purificar até a sua volta. E chegando lá, nós descobrimos que a nossa filha estava com pneumonia. Os irmãos sabem que pneumonia viral é mais tranquila, mas a bacteriana é bem complexa. E para uma criança de 2 meses é muito complicado. Aqui na nossa cidade, em Piauí, uma criança morreu recentemente, né? Não me recordo se tem pouco mais de 1 ano, mas uma criança no mesmo estágio da minha filha faleceu. E chegou lá, o médico falou que ia ter que internar. E aí minha esposa ficou lá, eu retornei para Ipiaú, né, de moto. E no percurso eu vim andando, chorando, conversando com Deus. Sinceramente, tem hora que a fé diminui bastante, mas ela não pode desaparecer da minha e da tua vida. Eu vinha chorando e eu me lembrei de um louvor que eu louvava quando minha mãe era serva de Deus, a gente tinha um CD lá em casa, Negrão Abençoado. Pela estrada vinha um homem, lendo a Bíblia sem entender, um negrão abençoado, voltando de Jerusalém. Tinha fama e posição, mas foi adorar a Deus, e em seu carro estava lendo algo que não entendeu. Mas o Espírito de Deus disse a Filipe, e as lágrimas desciam. Se aproxima deste carro, algo te espera, servo meu. E Filipe perguntou àquele homem: Entendes tu o que lês? Disse ele: Como poderei entender, se não há quem me explique? A lágrima descia. Filipe aproveitou o momento, falou de Jesus para o homem. A glória de Deus envolveu o lugar, tiveram que parar. O eunuco tem que ser batizado, por dentro já estava queimado. E quando da água saiu, Filipe foi arrebatado e o negrão transformado no poder de Deus. Eu vim, peguei as coisas da minha filha, as coisas da minha esposa, retornei para Jequié, deixei lá e voltei. Dia 19 de abril de 2022. Chegando aqui, eu mandei mensagem para alguns irmãos da igreja, já me chamavam de irmão Wesley, e eles começaram a orar comigo. Só que no dia 9 de abril desse mesmo ano, 2022, eu e minha esposa compramos 2 Bíblias, uma para ela e uma para mim. Essa é a minha. E essa Bíblia chegou exatamente na farmácia qual eu trabalhava no dia 19 de abril. Quando eu cheguei, tinha uma mensagem do meu colega de trabalho. Chegou a encomenda sua aqui. Quando ele mandou a imagem, eu falei, a Bíblia, eu vou buscar. Aí eu mandei até uma mensagem para minha esposa, falei, chegou. E minha filha ficou internada. O médico tirou o primeiro raio-x, minha filha tomava medicação de 3 em 3 horas, não tinha mais local para furar, colocou um aparelhozinho nela aqui no nariz e foi muito difícil. Eu imaginava que minha filha não iria sobreviver. Minha mãe, mandei até uma foto para minha mãe dela, toda
frágilzinha, toda debilitada. Minha mãe postou no status. Falei, não, mãe, não faz isso não. Ela ora pela minha netinha, por favor e tal. E aquele sofrimento. E nós levantamos um clamor. Porque para Deus nada é impossível. Tem situações na minha e na tua vida que Deus nos isola de tudo e de todos para mostrar o cuidado dele com a nossa vida. Por mais que essas situações envolvam choro, lágrimas, dor no nosso coração. Mas é dessa forma que Deus se manifesta. É dessa forma que Deus mostra o cuidado, o zelo. Porque às vezes, se não acontecer dessa forma, nós falamos, não, eu consegui com as minhas mãos. Eu consegui com as minhas forças. Nesse momento eu não tinha forças. Nesse momento as minhas mãos estavam fracas. Nesse momento eu estava totalmente na dependência de Deus. E nós levantamos um clamor. Primeiro dia, segundo dia. No terceiro dia 22 de abril de 2022, os médicos tiraram o raio-x da minha filha. E para a glória de Deus, não tinha nada no pulmão dela. Estava totalmente limpo. O Senhor tinha feito um milagre nas nossas vidas. É por isso que eu digo que para Deus nada é impossível, por mais que seja difícil, doloroso. Mas o Senhor está conosco. E não tinha nada, o médico pensou até que tinha tirado um diagnóstico errado. Mas nós sabemos o que foi que aconteceu. Nós sabemos que foi a mão do Senhor. Foi a forma que o Senhor se revelou nas nossas vidas. E minha filha não tinha mais nada. Estava curada para a glória de Deus. Minha esposa teve alta nesse mesmo dia à tarde. Eu fui buscar à noite, fui para o culto. E eu já não esperava mais, não estava aguentando mais esperar a hora de alguém falar. Alguém quer fazer uma aliança com Jesus? E o Senhor me aceitou nesse dia. Dia 22 de abril de 2022. E até hoje, para a glória do nome de Jesus, eu estou na presença dele. Tem dia que vem luta, vem prova, vem guerra, vem. Certa feita, eu estava em um momento de fragilidade, que todos nós temos um momento de fragilidade. E Deus usou a minha filhinha, minha esposa gravou um vídeo para mim, não havia contado para ninguém. Mas eu tinha decidido no meu coração, eu falei, não prego mais. Vou continuar servindo, mas eu quero ficar só no banco, só cooperando em alguma coisa, mas eu não vou mais ministrar. Só que os escolhidos de Deus têm que fazer a vontade do Pai. E minha esposa mandou um vídeo da minha filha com um livrinho, uma escova de cabelo na mão. E ela colocou numa mesinha como se estivesse pregando a palavra. E ela falava glória, glória, aleluia. Eu falei, eu não posso parar. Eu não posso ficar apenas no banco. Eu tenho que falar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. E o que Deus pode fazer na vida delas. Porque se Ele fez na minha, Ele também pode fazer na sua. Porque para Deus nada é impossível. A partir daquele momento eu parei, pensei e falei, antes eu bebia, antes eu me prostituía, antes eu falava palavrão. Hoje, quando dá os dias de culto, que eu visto a roupa, que pego a Bíblia e falo, papai vai para onde? Ela vai pregar. Ela não fala vai para a igreja, fala vai pregar. Eu falei, papai prega sobre quem? Jesus. Qual é o livro que fala sobre Jesus? Ela é a Bíblia. Então Deus usou ela para se manifestar na minha vida. E a partir disso, eu quero pedir para você contemplar os feitos do Senhor na sua vida. Eu gostaria de te pedir, conte para alguém, porque as pessoas precisam ouvir e saber que para Deus nada é impossível. Por mais que eu e você passem a luta, a prova, a tribulação, se nós pararmos e refletirmos sobre a nossa história, quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantos sinais, quantos prodígios, quantas maravilhas, quantas curas o Senhor já fez por nós. E para quantas pessoas nós já contamos a bondade de Deus na nossa vida, a fidelidade de Deus na nossa vida, a misericórdia de Deus na nossa vida. Para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é a sua necessidade, se é uma cura, se é uma libertação, se é um milagre, se é um prodígio. Mas eu gostaria de te pedir que você contemplasse o que o Senhor já fez na sua vida e fale para alguém.
Se você quiser falar aqui nos comentários, você pode falar, mas se você puder, a pessoa estiver passando uma luta, uma prova, uma tribulação, para e fala. Fala, olha, para Deus, nada é impossível, porque eu estava passando por determinada situação e a mão do Senhor foi sobre a minha vida e o Senhor fez isso e aquilo, porque o nome do Senhor é glorificado nas nossas lutas, nas nossas provas, nas nossas tribulações. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo eu não me lembro agora, mas ele vai dizer que Deus nos consola para que nós possamos consolar outras pessoas. Mas você vai perguntar, irmão, mas você já falou dessa Bíblia, que a sua primeira Bíblia é quando você se converteu, quando Deus operou um milagre na vida da sua filha. E essa segunda que você mostrou? Eu quero te falar que através da sua luta, da sua prova, da sua tribulação, Deus vai te levar para um novo nível de relacionamento com Ele. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Conheci o Senhor só de buscar a presença do Senhor, só nos momentos de tribulação, de dificuldade, de prova. Mas a partir do momento que eu fiz uma aliança com o Senhor, essa Bíblia, eu costumo dizer que essas duas Bíblias são muito especiais para mim. Eu tenho outras, mas essa aqui eu costumo dizer que é a Bíblia de culto. E eu transcrevi algumas coisas que o Senhor fez na minha vida para a capa dessa Bíblia. Eu queria compartilhar com os irmãos, para os irmãos crerem que através da sua luta, da sua tribulação, o Senhor te leva para um outro nível. Os irmãos de José venderam José, jogaram José num poço, mas se eles não colocam José naquele poço, se eles não rasgam a túnica de José, se eles não vendem José para o Egito, José não seria o governador do Egito. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas o nome de Jesus foi glorificado na vida de Daniel na cova dos leões. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E Jesus passeou com eles na fornalha, de tal maneira que nem a fumaça o atingiram. Está vendo que Deus faz o impossível nas nossas vidas para que o nome dele seja glorificado? Amã fez uma forca para Mardoqueu. E Deus proveu o escape, proveu o milagre na vida de Mardoqueu, que Amã foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. E tantas outras pessoas, tantos outros personagens bíblicos. Faraó pressionou Moisés no Mar Vermelho. De um lado tinha um mar, do outro Faraó e seu exército. E o que Deus falou para Moisés é a palavra que o Senhor libera para mim e para a tua vida hoje. Por que está clamando para mim? Diga ao meu povo que marche. Vamos continuar marchando, olhando para o monte, que é de lá que vem nosso socorro. O nome do Senhor é glorificado nas nossas lutas, nas nossas tribulações, porque para Deus nada é impossível. Na tribulação, na luta e na prova, o Senhor nos mostra que nós não somos nada sem Ele. Gostaria de ler para você o que está escrito aqui para te encorajar a continuar firme em meio à luta, em meio à prova, em meio à tribulação. No dia 22 de abril de 2022, eu tive encontro com Jesus. Na verdade, não foi eu que aceitei Jesus, foi o Senhor que me aceitou. Em 2023, eu comecei a pregar na minha congregação. No dia 28 de 11 de 2023, nas orações das 9 às 10, na congregação a qual eu congrego, eu pedi para o Senhor fazer na minha vida o que está escrito em 1 Samuel 16:13. O que é que está escrito em 1 Samuel 16:13? Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e tomou conta. E Samuel voltou para Ramá. Isso é o que eu pedi ao Senhor. O texto que o Senhor me deu através da minha oração. E olha o que aconteceu em seguida. No dia 2 de 2024, eu comecei a pregar em outros ministérios. No dia 21 de 6 de 2024, eu me casei. No dia 23 de 6 de 2024, me batizei nas águas. No dia 14 de 8 de 2024, eu fui consagrado a missionário.
que é enviado para pregar a palavra. No dia 10/10 de 2024, eu comecei a evangelizar pelo WhatsApp, com vídeo de 5 minutos. Eu estava com o propósito, de compartilhar 2 vezes na semana áudios de 20 minutos. Mas, como a palavra diz que a mulher sábia edifica sua casa, minha esposa me deu a sugestão: ninguém vai ouvir esses áudios. Por que você não grava um vídeo de 5 minutos? E eu louvo a Deus pela vida dela, que é através dela que eu estou chegando até você com esse vídeo hoje. Que aí o vídeo, passei a fazer os vídeos de 5 minutos, meu celular começou a travar, não começou a suportar. E eu quero abrir um parêntese para falar com você. Não espere o momento ideal para fazer as coisas. Comece a fazer, que Deus vai te capacitando. Deus falou com Josué: rode Jericó durante 6 dias. No 7º dia eu vou derrubar as muralhas. Deus falou com Gideão: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Porque às vezes a gente espera o momento perfeito para fazer as coisas e nós nunca fazemos. Não espere segunda-feira para começar a ler a Bíblia. Não espere chegar segunda-feira para você começar a orar, se aproximar de Deus. Não tente lê-la toda de vez. Não, comece aos poucos. Comece devagarinho. Vai nessa sua força, porque Deus é contigo. E no dia 19/10 de 2024, eu comecei a evangelizar através de um canal no YouTube que se chama Pão da Vida. É fácil? Não. O apóstolo Paulo vai nos dizer que ele traz no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Todo ministério tem marca, luta, prova, tribulação, perseguição. As pessoas nos julgam, as pessoas desprezam, as pessoas vão falar, mas mantenha o foco em Jesus. Foi Jesus que te chamou, é Jesus que tem te capacitado. E se Jesus falou: vai nessa tua força, não tema porque eu sou contigo. Pare um pouquinho, reflita sobre a sua história. Não é a história de outra pessoa não, é a sua mesmo. Contemple de onde Deus te tirou, de onde Deus tem te tirado, como Deus tem te sustentado. E você vai ver se quer que vale a pena confiar no Deus que te tirou do lamaçal de pecado, que tem te tirado, na verdade, e te transportado para o reino de luz, ou confiar em alguém, dar crédito a alguém que não tenta fazer nada para o Senhor e critica quem faz. Eu criticava antes o apóstolo Paulo, achava ele arrogante. Mas hoje eu admiro. Depois de Jesus, é um dos maiores exemplos da Bíblia a ser seguido. E por que eu criticava ele? Por conta de uma passagem que ele fala algo que eu achei um pouco de arrogância. Mas ele está certíssimo. E sabe por que eu criticava? Porque quem não faz nada sempre critica alguém que faz, alguém que fez. Então se apoie no Senhor. Busque a presença do Senhor. E não se esqueça de falar por onde você for os feitos do Senhor na sua vida. Não é só aquela mensagem bonita que nós pregamos na igreja. Não é sobre aquele louvor bonito que nós louvamos na igreja. Tem pessoas nas ruas, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua comunidade que precisam ouvir o que o Senhor fez na tua vida. E o que o Senhor pode fazer através da vida dela e na vida dela. Eu disse para você que Deus, do seu trono, Ele contempla todos os moradores da terra. Se eu e você pecar, se eu e você cair, Deus não se levanta do trono. Mas o salmista vai nos dizer, independente do que acontecer no mundo, não faz Deus se levantar do seu trono. Mas o salmista vai dizer no Salmo 40, versículo 1, tem uma coisa que faz Deus se mover no trono. Para Deus, nada é impossível. Lembra como a gente começou o vídeo? O que é que faz Deus se mover do trono, irmão Wesley? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para Deus nada é impossível, mas é necessário eu e você clamar. Existem vários exemplos na Bíblia, mas eu vou citar mais só um. Bartimeu. Ele clama ao Senhor. A multidão manda ele se calar. Assim é na minha e na tua vida. Quando a gente começa a clamar, o inimigo cria um meio de tentar nos sufocar. Só que ele aumenta o clamor. O clamor chega até Jesus. Jesus manda o povo, para
e pede para trazer ele. O mesmo povo que mandou ele clamar, ele parar, falou para ele ter bom ânimo que o mestre estava chamando ele. Quando Jesus chama ele para próximo, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A pergunta é: Jesus não sabia o que ele necessitava? Jesus não sabe o que eu e que você precisa? Jesus não sabe a nossa luta, a nossa prova, a nossa tribulação? Sabe. Mas o que é que nós aprendemos com esse texto? Jesus quer e é necessário que nós clamamos ao Senhor, que nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ele e que o impossível na minha e na tua vida, o que é possível na minha e na tua vida, nós temos que fazer. Mas o impossível nós temos que colocar na mão do Senhor para que Ele possa fazer. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja necessitando dessa palavra. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like para que o YouTube possa estar enviando esse vídeo para outras pessoas e que outras pessoas possam ser edificadas com a palavra de Deus. Ative os sininhos para que o YouTube envie a notificação para você todo dia que nós postarmos um vídeo novo. E conte para as pessoas os feitos do Senhor na sua vida, os sinais, os prodígios e a maravilha. Para Deus, nada é impossível. Que Deus te abençoe. Bom dia.